Quando você nasce para uma coisa, você nasce para ser imagem e semelhança do Criador. Se você não está tendo o resultado, é porque você não está vivendo aquilo que Ele mandou você viver. Eu sei que a maioria de vocês medem isso com dinheiro, com posse, e na verdade não tem nada a ver. Eu estava lá em Israel, o Espírito Santo falou assim, você pediu para mim ver, eu vou te dar isso aqui, ó, toma esse código aqui. Eu falei, mentira, que isso aqui chegou. Uma das coisas que Deus tem mais colocado na minha vida na última década é identidade. Eu já não aguento mais ouvir alguém falar disso. Mas tem um segredo sobre identidade. Ativou a identidade, clarifica o propósito. E o que faz você não se enxergar? Bloqueio emocional. E aí que está o segredo. Quando Ele me deu, na sequência, 7 camadas da identidade, eu entendi o porquê que tem gente que morreu e não viveu a plena identidade. Porque ela só achava. Você vai notar 3 estágios da vida: crença, convicção e fato. Vocês que vivem com crença, tem 2 tipos de crença: crença positiva e crença negativa. Convicção é um forte desejo e inclinação a fazer algo, mas a certeza já está feito. Vocês não entenderam ainda, na Terra não existem inventores, sabia disso, Valadão? Não existe. Eu peguei esse código, eu pirei, ninguém inventa nada. Agora, nesse exato momento, tem 40 homens tendo uma ideia brilhante, acham que são deles a ideia, mas tem um canal de inteligência suprema, que é a sabedoria, que está lá em Colossenses 2:3, que criou o céu e a terra, o mar, as fontes das águas, e esse canal vem para todo mundo, é só você seguir os princípios. Tem um negócio pesado para falar dentro da sua igreja, pode falar? A palavra é: os maiores homens da terra, os homens mais ricos da terra, nunca pisaram a igreja, nunca deram dízimo, nunca deram uma oferta, do nome que a gente usa nos nossos cultos. Por que são tão ricos? Uma vez um religioso respondeu para mim: eles ainda vão perder tudo. Esses homens seguem princípios. E princípio é para qualquer um que quiser, porque está instalado na terra. Semeador e colheita, generosidade. Salomão já falava: a alma generosa prosperará. Há uma igreja que as pessoas são muito medrosos, porque precisa de pagar os compromissos, eu sei disso. O que ele pensa? Você não pode falar isso não, irmão, vai comprometer. Na verdade, se você for livre, você não vai dar o dízimo, você vai dar muito mais que o dízimo. Não faz sentido dar o dízimo. O dízimo é uma escassez tão violenta. Eu fico pensando assim, o cara fica esforçando para dar 10%. Eu falei para Deus: Deus, se eu tiver doido, eu quero que você me pare, mas eu quero dar tudo que eu tenho. Como é que faz? O que é a parada que você não entendeu ainda? Você fica aqui na igreja, olha para o pastor e pensa que o pastor é ladrão, e o pastor olha para você e pensa que você é ladrão, porque você também não ajuda. É um jogo de ladrão para lá e para cá. Cansado de acordar cedo todos os dias para pegar ônibus e trabalhar em um emprego chato? Ou você está cansado de receber aquele pagamento que mal paga as suas contas? Esse vídeo é um oferecimento da Cyberclass, o maior portal de cursos online do Brasil. Aqui você encontrará diversos cursos que te ajudará a ganhar dinheiro pela internet do conforto da sua casa. São diversas profissões que você pode aprender através do marketing digital e o melhor, com um valor de menos que uma pizza por mês. Não fique de fora dessa, clique no link da descrição e comece hoje mesmo a trilhar um caminho para o seu sonho. O momento da oferta. Eu vi o André cantou. Mano, quem aqui é da Lagoinha? Levanta a mão. Irmão, vocês têm show aqui todo dia. Eu falei pra Carol, aqui tem o Mickey e o André Valadão. Você é louco, mano. Mas aí na hora que vai fazer uma oferta, quem é escasso pira. Nossa, lá vem essa petição de dinheiro. Painel de LED desse aqui custa uns 120 mil reais. E aí os irmãos falam pro outro assim: nossa, é bonita aquela projeção lá, né? Mas tem que pagar, moço. O problema que eu estou tocando nesse assunto, sabe o que é? Quando eu tenho problema de identidade, eu também tenho escassez. Então eu vou sempre julgar as pessoas. Eu também julgava. Uma vez eu parei de dar meu dízimo, porque meu pastor comprou uma Mercedes Turbo esquisita. Eu olhei para ele e falei: não precisa dar o dízimo aqui mais não. Eu fiquei um tempão parecendo bobo, como se eu desse o dízimo para ele. Por que eu estou te falando isso? Identidade clarifica propósito, e aí você começa a ficar irreconhecível. Então eu vou te dar 7 camadas da identidade que eu peguei em Israel. Você pega ela aí, vê se você dá conta. A primeira delas chama projeto. Deus fez um desenho. Ele pegou e fez um desenho seu. Pablo, nós somos raros. Não, nós não somos raros, nós somos únicos. Por que a gente é diferente? Porque Deus, Ele nos fez imagem e semelhança dEle. Alguém me perguntou, ali no carro, quando eu estava vindo: por que você chama todo mundo de lindão? Eu falei: porque Deus é belo, você é imagem e semelhança dEle, você é quem? Eu descobri um dia que não tem pessoas feias. Você quer aprender ou não? Não existem pessoas feias. Número 1,
existem pessoas fora do seu gosto, do seu córtex visual. Segundo, a pessoa está desconectada da sua intimidade, do seu interior, e ela não está frutificando. Então, duas coisas que você avalia como uma pessoa feia: a pessoa está desconectada do lado de fora com o de dentro, e a segunda está fora do seu perfil, que você gosta e que o seu córtex experimentou. Só isso. Como que você chama de feio aquilo que é a imagem e semelhança do Criador? Não tem como se chamar. Primeira coisa chama desenho, projeto, camada 1. Que camada é essa? Deus falou que é e acabou. Deus não tem problema de convicção, Deus não tem problema de crença, o negócio dele é certeza. E eu estou te explicando uma coisa fundamental na sua vida: para de viver de crença. Crença é uma coisa terrível. Crença positiva é muito bom, mas não serve para nada. A crença negativa serve muito, serve para você viver parado, dando satisfação para o diabo. Você que vive com crença é perfeccionista. A gente falava disso hoje, eu, o Joel e o Christian. Quando você tem uma crença na sua cabeça, tem um problema muito sério. Você ainda vai testar para ver. Quando você tem convicção, você dá o sangue por aquilo. Mas quando você tem certeza, você não fica preocupado. Hoje eu estava... Alguém assistiu uma live hoje que eu entrei do nada, 3 horas da manhã, de oração? Você estava assistindo? Bem na hora que eu fui explicar um código de oração, a internet caiu lá, a bateria. As pessoas ficam falando assim para mim: a gente tem que pedir para Deus. Irmão, pode pedir à vontade, mas eu tenho uma pergunta para fazer. Você acha que o João, ou Joel, quando tiver com 10 anos, ele vai te pedir todo dia para comer dentro da sua casa? Ele vai falar assim: papai, eu posso pegar comida? É o seguinte, você pode pedir. O fato de você pedir significa que você não tem intimidade. Você tem uma coisa chamada interação com Deus. Isso é problema de identidade seu. Mas quando a gente está dentro de casa, a gente pede para os nossos pais para comer? Não precisa pedir. Então você só vai lá e age, é seu. Você não entendeu ainda. Deus não está vendo se vai te abençoar. E você fica assim: Deus vai me abençoar. Irmão, deixa eu te falar, você é o crente mais atrasado que eu já vi. Para de pedir coisa para Deus, só vai lá e pega, é seu. Coloca um versículo aí, Salmo 115, 16. Os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele confiou ao homem. Não sei se você pode mudar de versão. Se você tiver por acaso a King James ou a Trinitariana 1920, elas são melhores. Não quero criticar a sua versão, tá? Mas é o seguinte: os céus são os céus do Senhor e a terra Ele deu para os filhos. Se os céus são os céus do Senhor, tem 3 céus. Eu acho que você podia estudar um pouco sobre isso. Tem um céu que quem dá comanda, que é um céu dentro da terra, né? São os homens. O segundo céu, potestade. Terceiro céu do trono para cima, é um céu chamado imarcessível. Quando você ora, por exemplo, os céus vão trocando de fase. Sai da camada 1 para a camada 2 para a terceira. Na palavra fala que a oração sai como incensário e é um anjo que leva. Alguém fala: eu não acredito nisso. A sua ignorância acerca de algum assunto não vai invalidar a existência dele, ok? Não tem problema nenhum sua ignorância nesse assunto. E aí isso sobe no trono e Deus, quando responde, desce. Engraçado que na camada 2 é o lugar que bloqueia. O diabo bloqueia a oração com uma coisa. Eu contei de madrugada hoje e o povo ficou apavorado. Anota aí o que bloqueia qualquer pedido, qualquer oração, qualquer coisa que você faz. Uma coisa na programação, Christian. Prazer de ter o Christian aqui. Para quem não conhece, é um dos cérebros mais potentes da face da Terra. Está aqui o Christian, o funcionário na época, mais novo da Microsoft, né, Titi? Parabéns, viu? Você me ensinou muito sem saber. Mas você estava fazendo, né? E a parada é o seguinte: tem um comando na programação que chama se. Quando você está escrevendo um comando, você coloca se. Se acontecer isso, então esse. Se isso, aquilo. E o diabo, quando foi tentar Jesus, toda vez ele falava assim: se é filho de Deus, faz isso. Toda vez que você pedir, se bater o comando se, você perdeu. Então, como que você faz? Quando você tem revelação, quando você tem clarificação da sua identidade, esquece o se, já está feito. Aleluia. Esse versículo, volta ele aí, por favor. Tem um problema muito sério nele. O 116. 116. Os mais altos céus pertencem ao Senhor. Por que os mais altos? Porque tem esses 3. Os mais altos pertencem a Ele, mas a terra Ele confiou. Na verdade está escrito assim no original: Ele deu. Por que Ele deu? Porque é problema seu. Eu vou falar um negócio, vai ficar pesado para o seu lado, tá? Vamos fazer um teste aqui. Quem aqui presente tem pelo menos 2 ou mais escrituras quitadas no seu nome? Escritura de terreno ou de imóvel? Levanta a mão. O problema é que ninguém quase levanta a mão. Sabe por quê? Vocês estão de brincadeira na terra. Como a maioria não levanta a mão e não entende o que eu estou falando, vocês são consumidores. Eu, se eu fosse, anotaria: você não vai que dormir hoje, mas vai dar tudo certo.
Anota assim, ó, consumidor é igual a trabalhador. Eu não sei se você percebeu na palavra, eu falo com muito temor e tremor. Trabalho é castigo. Deus deu a terra para Adão lavrar, mas era um entretenimento para ele, não era obrigado, não tinha que suar, não tinha espinho nem abrolho. Mas aí o que ele fez? Quando saiu em Gênesis 3:22, ele falou para o homem: você vai ter que sofrer agora nisso. Você quis fazer do seu jeito, vai cuidar da sua vida. E eu te espero lá no final, vou ter que mandar a Cristo resolver de novo esse negócio seu aí. Mas escuta, quando Deus falou quem você era, Ele não quer saber da sua opinião. Eu quero que você entenda isso.